O sucesso, ele é muito... Ele pode ser muito limitante quando você pensa que sucesso existe somente um caminho para chegar lá. E aí, quando você, na verdade, reconhece as suas próprias conquistas, a tua própria história e abraça ela, o sucesso, eu acho que ele vem de forma mais natural. Os americanos não fazem ideia de como que eles têm uma vida tão organizada pro sucesso. Quando você começa a ficar estagnado, é hora de mudar. A gente costuma falar que você tem a filha ou o filho ele vem pra te curar como mãe. A mãe, ser mãe traz cura. Então, eu senti muito isso com a Helena, que ela veio pra preencher esse espaço vazio que eu tinha de ser mãe. Quando a gente controla o caminho, parece que é muito limitado. Só que quando a gente permite, você pode chamar de Deus, de universo, o que for, trazer essas oportunidades pra você, tem coisas muito maiores, muito grandiosas, que você não fazia ideia, né? É bom a gente se inspirar nas pessoas, mas entendendo que o jogo de comparação, ele é perigoso demais, porque você começa a pensar que você não tá evoluindo ou você não vai conseguir. Então, não se comparar e abraçar cada momento, cada fase da vida. Oi, eu sou Marina Araújo e esse é o projeto Delas Podcast. Oi, Marina, é um prazer enorme ter você aqui comigo hoje. A gente estava tendo uma conversinha, né? Você estava me falando um pouco sobre todas as coisas que você já passou aqui, como design gráfico, como arquiteta. A sua carreira se desenvolveu nesses 3 âmbitos, né? De arquitetura, design e desenvolvimento web designer. Então você é uma inspiração para muita gente, porque hoje você leva para as pessoas esse conhecimento, né? De como chegar lá. Você se formou na Universidade do Rio de Janeiro como arquitetura, né, fez um bacharel. E você também estudou design gráfico na Faculdade Unileia. E aqui nos Estados Unidos fez um Master em Fine Arts como para Interior Design, né? Isso é bem inspirador. É uma carreira realmente muito única. Eu te agradeço muito por estar aqui, poder compartilhar com a gente um pouquinho dessa vida tão cheia de surpresas, Marina. Prazer é todo meu. E assim, Marina, eu queria saber de você, quando você começou a sua carreira, né, ainda na arquitetura e no design, nos primórdios da tua carreira, qual a ideia que você tinha de sucesso e qual a ideia que você tem hoje, depois de percorrer todos esses passos? A ideia de sucesso, eu acho que na época da faculdade, né? Eu acho que na faculdade, a gente tem uma visão muito limitada do mundo do mercado de trabalho. Então, ainda mais no Brasil, que tem pouquíssimas oportunidades, eu sempre pensei que sucesso fosse empreender e ter meu próprio escritório. Eu sempre pensei que a arquitetura seria o meu único caminho. Eu nunca considerei outros caminhos. Acho que não sei se foi pelo sofrimento da FAO, mas naquela época eu pensava que seria o único caminho. E o meu sucesso, assim, eu digo que eu nunca sonhei muito em ser mãe, mas eu sempre quis ser mãe. E eu nunca consegui desassociar sucesso de ser mãe. Então, eu acho que eu sempre interliguei muito as áreas de arquitetura, né, em ser arquiteta e ser mãe como sucesso. E hoje vejo bem diferente o que é sucesso, né? Ainda mais com todas as áreas que eu trabalhei aqui, sendo multidisciplinar, eu vejo que sucesso é muito mais do que você só, né, ser arquiteto, ou só percorrer uma carreira e se especializar em alguma coisa, né? Ou só ser mãe. Sucesso, na verdade, é a combinação de tudo isso e da sua trajetória, né? O sucesso, ele é muito... Ele pode ser muito limitante quando você pensa que sucesso existe somente um caminho para chegar lá. E aí, quando você, na verdade, reconhece as suas próprias conquistas, a tua própria história e abraça ela, o sucesso, eu acho que ele vem de forma mais natural. E as pessoas reconhecem isso. Então, o sucesso, ele é muito não linear e não literal. Depende muito de como você vê ele. Sim. Para quem não conhece você, Marina, você tem uma história muito incrível, porque você vem, por exemplo, do Nordeste. Eu sou nordestina, então eu pago pau pra você. Não? Nordeste.
E vendo uma condição, assim, né, de necessidade e tudo, nada foi fácil, mas aí teve um momento na sua vida que isso tudo mudou. E onde você expandiu um pouco a sua consciência, expandiu um pouco para o que poderia ser, né, possível de se fazer, né? E para quem não conhece a sua história, será que você podia compartilhar um pouquinho o que foi esse momento, né? E como caminhou, se rendendo mesmo às oportunidades que viu no teu caminho, na tua jornada? Como que isso te trouxe aqui? Bem, antes dos Estados Unidos, tivemos aí, comecei minha carreira como web designer. Então, eu comecei com design na minha carreira e eu sempre tive uma visão, né, muito para design gráfico. Então, eu tive muita facilidade com me adaptar como designer gráfica para o mercado brasileiro. Então, eu comecei com web design, trabalhei como web designer por 2 anos, e aí entrei na FAO. Então, eu comecei bem cedo a minha carreira, com 17 anos. Estava terminando o ensino médio, estava já trabalhando com web design. E aí, na FAO, eu expandi essa experiência com web design para design gráfico e branding. Não por ter escolhido expandir, mas porque existia uma demanda dos meus clientes de web design para fazer design gráfico e branding. Então, eu comecei a oferecer isso também. Foi muito aí estudo para conseguir fazer isso sem um diploma né, formal. E eu estava aplicando tudo que eu sabia ali com design gráfico na FAO, e foi quando eu comecei o blog de arquitetura para ensinar os estudantes como aplicar design gráfico para arquitetura. Para mim era algo bem natural, mas para a grande maioria era um verdadeiro struggle. E eu comecei a ensinar ali, compartilhar com o pessoal no blog, vários tutoriais no YouTube também. Então eu sempre amei ensinar também, sempre foi parte de quem eu fui e quem eu sou até hoje. E aí, durante a FAO, tive professoras que foram meus clientes também. Cheguei a fazer o site da própria FAO, FRJ, de arquitetura. Tá até hoje lá, inclusive. Isso aí faz anos que tá lá. E aí, durante a faculdade, no meu último ano, foi quando houve aí a virada de chave para mim. Então, eu vim de uma família simples, a gente morou no Rio e Fortaleza. Metade na minha vida foi no Rio, metade foi Fortaleza, metade no Rio. E aí, no Rio, minha irmã, eu tenho 2 irmãs, e ela era advogada na época, e ela tava, né, terminando ali a faculdade, e ela tava, tipo, não sei o que eu faço da vida, acho que eu vou fazer concurso público, porque, né, a gente não tem um centavo. Então, agora chegou a hora de alguém ter dinheiro nessa casa como concursada. E ela começou a estudar e fazer mapas mentais feitos à mão para a área de direito. E a gente teve essa ideia de fazer um livro e colocar tudo ali naquele livro. Eu fiz a diagramação do livro, a gente foi numa gráfica, encomendamos 1000 livros, fechamos o contrato de não sei quantos mil, e aí, seja o que Deus quiser, vamos vender. E a gente vendeu tudo em 3 meses. Foi uma loucura. E aí começou a nossa virada de chave. Então, a gente cresceu, a Resumapas. Eu fui a cofundadora com a minha irmã, e a nossa terceira irmã se juntou a gente no 2º ano, e a gente começou a crescer. E eu fazia parte do site, marketing, vendas, design gráfico, tudo quanto era parte de design da empresa eu fazia. E aí, eu estava na faculdade ainda, terminando, e a minha irmã mais velha veio para cá primeiro, para os Estados Unidos, ficou aqui 1 mês, numa casa de uma família americana. E ela falou com eles que ela tinha uma irmã que amava design e que queria muito vir pra cá e tal. E aí eles falaram, por que ela não vai pra SCAD? Porque a SCAD é a número 1 em design dos Estados Unidos. É a melhor faculdade que tem de design aqui. A SCAD, pra quem não sabe, é o Savannah College of Art and Design. Isso, Eles têm um polo em Savannah, na Geórgia, e outro em Atlanta. E aí, ela falou pra mim, eu falei, impossível, né? Eu sei que a gente tá fazendo dinheiro com a Resumapas, mas esse daqui já é outro nível, querida, porque isso aqui é em dólar. Então, assim, a gente tem dinheiro, mas nem tanto. E aí, ela voltou pro Brasil. Eu apliquei pra SCAD, fiz o meu portfólio, consegui uma bolsa. E aí, vim pra cá. Isso foi fim de 2018. Vim pra cá em 2019, na cara e na coragem, pra essa família. E comecei aí a minha trajetória aqui nos Estados Unidos, fazendo mestrado em interiores. E todo mês tínhamos que vender livros para pagar a SCAD. E foi isso aí, o início da conversa foi isso daí. Que loucura, viu? Porque, assim, você me contou que vocês tiveram um boom nas vendas, né? Você conseguiu dinheiro para 6 meses, assim, do que normalmente conseguiria. Sim. E aí você tomou um passo que
a maioria das pessoas teriam hesitado, né? Teriam A parado gente, ali. a gente pensou bastante de como utilizar o dinheiro. A nossa empresa já era na área de educação. E aí conversamos nós três e a gente pensou, né, se a gente comprava uma casa para nossos pais que viviam de aluguel ou se a gente investia em mim, na Marina, que falava inglês. E aí as minhas irmãs decidiram que a gente iria investir em eu vir para cá. E eu sou assim, eu não tenho como medir o meu nível de agradecimento, de amor que eu tenho para minhas irmãs, porque elas fizeram tudo para eu estar aqui. Eu devo muito de quem eu sou, de onde eu tô hoje, às minhas irmãs. Nós três, unha em carne. Eu não sei nem como é que a gente tá separado há 7 anos, porque, de fato, nós três somos bem, bem ligadas. Mas vamos ver aí os próximos anos. O que Deus vai fazer aí pra gente. Eu acho assim que, por exemplo, a gente que vive aqui nos Estados Unidos, né? Os americanos não fazem ideia, né, de como que eles têm uma vida tão organizada para o sucesso como eles Sim, podem ter, né? Porque pra sim, gente fazer todo esse malabarismo, toda essa coisa pra sim. conseguir uma oportunidade, você foi lá e fez. Você conseguiu ir morar com a família que a sua irmã conheceu. Eu achei isso uma loucura, mas que bom que deu tudo certo, né? Que você conseguiu E isso. assim, eles não fazem mesmo ideia. Tanto é que quando eu falo sobre minha família, né, eles falam, mas a sua família, eles não querem vir pra cá? Eu falei, querem. Mas por que eles não vêm? Eu falei, como é que eu explico que é difícil vir pra cá? É, Como é que eu explico pro americano? Que eles não fazem realmente ideia do quanto que a gente faz pra estar aqui. Mas também molda sim, bastante o imigrante, sim, quem tá aqui de forma correta e tudo que passa pra chegar aqui. sim, A gente passa por bastante coisa que muita gente não passa. Tanto é que, assim, eu exato, falo que os arquitetos que eu conheço, designers, eu já tenho uma admiração profunda por quem tá aqui e é arquiteto no Brasil, né, e tá aqui. Porque essas pessoas já passaram, elas têm a própria história delas. E eu admiro bastante. Por isso que, assim, o trabalho que eu faço hoje é muito focado em ajudar brasileiros, porque eu sei o potencial que o nosso povo tem quando vem pra cá. Todo mundo passa por um trilhão de coisas pra chegar aqui e cada trajetória é única, né? sim. Mas, E assim, passar por uma faculdade de arquitetura é danado, né? Quais foram as. Eu achei assim, é difícil, é muita coisa. E eu queria entender quais foram essas crenças, né, que você tinha no passado que eram limitantes, que te limitavam e que você teve que quebrar para conseguir ser a Marina de hoje. eu vou falar mais relacionado, né, à minha vida aqui, porque eu tive muitas crenças quando eu vim pra cá. Na verdade, eu era bem matura quando eu vim pra cá. Eu acho que a grande maioria é. Quando a gente vem pra cá, a gente amadurece. Nós somos forçados a amadurecer. Então, eu tinha muita crença que eu não iria conseguir me comunicar no inglês e que eu era melhor falando português. Então, quanto mais eu pensava sobre isso, pior ficava o meu inglês. Eu não conseguia me expressar. Então, quando eu pensava em trabalhar para uma grande firma, ou trabalhar em arquitetura, e trabalhar em escritório, a parte do inglês me travava, porque eu ficava pensando nessa crença de que eu não vou conseguir me comunicar bem. Isso aí foi uma crença que eu tive que quebrar totalmente, porque quem eu sou em inglês, eu tenho essa pessoa em inglês que fala inglês e consegue se comunicar e que não precisa ter medo de falar. E eu posso falar, eu posso chegar no mesmo nível de discutir com um arquiteto licenciado daqui, né, com uma pessoa que é um principal numa firma, e eu posso conversar com eles, eu posso me comunicar. Uma outra crença que eu tinha era de pensar que se eu saísse de arquitetura, eu nunca mais voltaria, ou eu seria uma arquiteta pior do que eu já era. Eu tinha essa crença de que, assim, eu não posso, pelo mercado americano ser muito especializado, eu não posso me desviar da especialização. E aí eu descobri que, na verdade, quanto mais domínio eu tenho de outras disciplinas, melhor fico para o design. Melhor eu sou como designer, como arquiteta. Então essa também foi uma grande crença que eu quebrei aí durante os anos. E acho que a mais recente era de pensar que eu não poderia fazer mais nada depois de ser mãe, que ser mãe iria me consumir e me consome mais. Eu pensei que fosse me consumir a ponto de que eu não poderia voltar para o mundo corporativo, eu não poderia ter uma carreira full-time, eu não poderia conseguir equilibrar meu crescimento profissional com ser mãe. E hoje eu vejo
que é possível, assim, eu amadureci bastante. Eu diria que 2 saltos de desenvolvimento da Marina foi vir pra cá, e o segundo grande salto foi agora, me tornando mãe. Amadureci horrores aí em 1 ano. Então, Imagino. bastante coisa mudou. E assim, você me contou, né, em off, que você começou a trabalhar, parece que uma coisa veio puxando a outra, né? Você começou a trabalhar na Perkins, né, que é uma empresa incrível, que todo arquiteto almeja um dia, e aí, né, conhecida globalmente. E aí você, na Perkins, numa área muito nova de branded environments, você começou a trabalhar ali com aquela arquitetura, com aquele espaço mais imersivo, juntando graphic design, juntando a arquitetura, né? Você tem estudado os dois, o que eu acho incrível, porque aparentemente é uma área que tem 15 anos no mercado, né? Então é realmente bem nova. surpreendente que você tenha conseguido fazer isso, né? Em tão pouco tempo, inclusive, né? E eu queria muito que você me falasse, já que você comentou, a gente comentou sobre se render às oportunidades, né? Eu queria entender qual é a mentalidade que eu tenho que ter, né? Que a Marina teve para chegar onde está. Qual é essa mentalidade de se render às oportunidades e quais são as lições que você aprendeu, né? Que a Marina de hoje consegue passar para quem está agora almejando, que também tem essa, né? Assim como eu também tenho essa visão assim um pouco de gostar de tudo, sabe, Marina? Parece até que é um challenge, parece até que é difícil. Como é que eu vou juntar tantas coisas que eu gosto? Como é que eu vou juntar tudo isso, né? Então tem muita gente nesse mesmo caminho, né? Então, como é que a gente faz isso? Qual a mentalidade que eu tenho que ter, né, em relação às oportunidades? Eu crio essas oportunidades, mas eu também me rendo àquilo que eu já sou boa? Sim, a gente conversou sobre isso, né? Eu tenho muita mentalidade, e eu sempre tive isso, eu acho que isso me ajudou muito, desde que eu vim pra cá, de ser um copo, né, uma água dentro do copo. Então, não importa onde essa água está sendo jogada, eu estou me adaptando à forma onde essa água está. Então, quando eu vim para cá, eu tinha já essa mentalidade de adaptação. E quando eu fiz, né, o mestrado em interiores, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei muito nesse embate de tipo assim, quem eu sou como profissional e como pessoa e quem eu quero ser no futuro. Então, eu tive um gap de 6 meses depois que eu me formei de puro conflito. Eu não conseguia entender onde eu poderia me encaixar no mercado, porque eu era uma pessoa multidisciplinar. Então, depois da experiência com interiores, que eu trabalhei em 2 escritórios de interiores durante a faculdade, e eu vi que interiores, né, na vida real, assim, existia uma distinção entre faculdade e mercado de trabalho real, que interiores era bem técnico. Então a gente até fala para os meus clientes que interiores aqui, um designer é quase que um arquiteto no Brasil, porque a gente faz muita parte técnica em interiores. Então no mercado eu vi essa parte técnica e eu senti a falta da parte criativa que eu tinha na faculdade. Então eu não queria trabalhar com interiores quando eu me formei na faculdade, né, daqui. E arquitetura muito menos, porque a arquitetura estava totalmente traumatizada depois da FAO. Era o que eu menos queria, era arquitetura. Então, quando eu saí da SCAD, eu fiz um gap de 6 meses para pensar quem eu queria ser, se eu iria vender meus desenhos na praia, enfim, o que eu ia fazer na minha vida. E naquela época eu cheguei até a criar um site que era site para vender desenhos meus, pintura. Eu falei, vou ser artista, é isso aí. E fiz, e aí depois de 6 meses eu falei, não, calma, eu vou aplicar para algumas vagas de interiores e ver o que vai ter no mercado para mim. Porque eu também não sei. Eu não sei nem o valor no mercado. E eu falei assim, nem que seja só para ganhar de volta o dinheiro que eu investi na SCAD, que eu paguei, pelo menos isso eu tenho que ter de volta. Então eu comecei a aplicar. Nessa época aí começou meu primeiro aprendizado, que foi porque eu queria entrar na Gensler, que é a maior firma de arquitetura daqui. Então, eu apliquei para todas as vagas disponíveis de designer, todas. Eu aplicava e não tive nenhuma resposta, e eu falei, não existe nenhuma outra empresa que eu queira trabalhar, tem que ser a Gensler. Então, isso aí é um dos problemas que a gente tem quando a gente quer algo e a gente não consegue chegar o restante. Então, a gente se limita a uma opção que a gente quer, e eu queria a Gensler. E aí,
eu consegui uma entrevista com a Gensler e tive 4 rounds de entrevista com eles e recebi uma oferta. Só que naquela época eu comecei também a receber outras ofertas de outras firmas. E eu falei, pera aí que o que eles estão me oferecendo não é tão alto assim, então eu poderia, na verdade, pegar uma outra empresa. E aí foi quando eu estava no LinkedIn e vi uma vaga para Experiential Graphic Design na UiP, que virou a Page, que hoje é a Stantec, que também é uma grande firma. E aí eu falei, interessante, uma vaga que combina design gráfico com arquitetura e interiores. Isso aí meio que se alinha com o meu background. Eu nunca ouvi falar dessa área antes, porque é uma área nova no mercado. Então, eu fui e o que eu fiz? Eu não sabia o que fazer. Então, eu falei, é uma oportunidade, vou abraçar. Não sei o que fazer, vou fazer o quê? Vou fazer um portfólio de design gráfico e um portfólio de arquitetura e de interiores. É o que eu posso fazer, porque eu nem sei como é que é essa área. E eu tive entrevistas, consegui a oferta e consegui trabalhar com eles. Entrei na UiP e eu comecei a entender o que era EDD. E o mundo de EDD, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Não existe no Brasil. Então, pra quem não sabe o que é EDD, o que é EDD? EDD é basicamente Environmental Graphic Design, é quando você tem um time exclusivo numa empresa que só faz a parte de design gráfico para ser aplicado no espaço. Então, a gente trabalha muito próximo ali dos designers de interiores para conseguir trazer essa ambiência, né, para o espaço. E tudo que eu fazia era mais voltado para design gráfico, mas no contexto de arquitetura e interiores. Então, eu fiquei ali me descobrindo como designer gráfica, de novo, mais voltada para a arquitetura. Não tinha nada a ver com design mais. E aí eu falei, tá, então realmente essa é uma área que eu gosto. Achei interessante. Mas aí, eu comecei de novo, gente, aquele conflito, né, de quem é multidisciplinar. Nossa, mas eu sinto uma falta de fazer um desenho técnico. Faz o tempo, sabe? E aí, naquela época, depois de 4 meses na Page, na UiP, né, eu fui recrutada pela Perkins. Naquela época, aconteceu o seguinte, deixa eu dar só o contexto, porque senão o pessoal não vai entender. A UiP chegou numa segunda-feira e falou, estamos fazendo um Chapter 11. Um Chapter 11 é quando a empresa está falindo. Então eles falaram, nós vamos vender essa empresa para a Page Think, que era uma grande firma de arquitetura. Então eles estavam comprando a UiP. E aí, o pessoal fofoca, né? Aí no dia seguinte, eu já tinha gente no meu LinkedIn da Perkins Will e da Age OK, que também é uma grande firma daqui. E os dois têm times voltados para a área de Experiential Design. A Age OK tinha um time de Experiential Design e a Perkins Will tinha um time de Branded Environments, que a gente chama de BE. Então, as duas áreas são áreas que trabalham com a parte de experiência de usuário e storytelling de projeto. Eles usam também EDD, mas eles abrangem mais coisas. E eu falei, olha, interessante, vou então fazer entrevista, quem sabe, né? E a Perkins nunca passou pela minha cabeça de trabalhar lá. Na verdade, eu nunca passou porque eu falei, eu não tenho nem chance. Acho que eu não tenho a menor chance. Eles são muito altos pra mim, assim, não tenho chance. E aí veio essa oportunidade. Então, quando eu entrei na UiP, na verdade, hoje eu vejo que tudo se encaixou para eu conseguir a oportunidade com a Perkins. Porque se eu não estivesse lá, eles jamais teriam me recrutado. Então, a gente às vezes pensa que uma oportunidade não é a certa, ou a gente não se sente seguro para uma oportunidade, a gente não consegue enxergar que ela é uma ponte para você chegar no outro lado. Então, a UiP foi uma ponte para mim, para eu chegar na Perkins. Eu jamais chegaria lá sem a UiP. Então, quando eu trabalhei na Perkins, aí sim, eu comecei a ver uma área que eu realmente gostava muito mais, né, que abrangia muito mais, e eu consegui me desenvolver bastante como designer lá, através das oportunidades que foram surgindo no meio do caminho para eu chegar até lá. Então, os estágios que eu fiz me trouxeram a oportunidade de conseguir chamar a atenção das grandes firmas e consegui entrar na UiP e a UiP abriu para mim a porta da Perkins Will. Então, uma coisa vai abrir na outra, você tem que abraçar as oportunidades, não deixar nenhuma passar. Mesmo que você se sinta segura, não sabe o que fazer, mas vai com medo mesmo, mas vai, vai. Sim. E uma coisa que eu tiro assim da sua fala é o fato da gente arriscar, né? Se colocar
né, ver o que vai acontecer, mas sem segurar, sem tentar controlar ali o caminho, porque quando a gente controla o caminho, parece que é muito limitado. Só que quando a gente permite, você pode chamar de Deus, de universo, o que for, trazer essas oportunidades para você, tem coisas muito maiores, muito grandiosas que você não fazia ideia, né? Sim. E assim, tem gente que realmente tá cansado, tá nesse momento de tipo, eu preciso sair daqui. Eu tô agoniada, eu tô sentindo essa chama dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso crescer, me desenvolver, né? E aí eu queria saber de você, para quem tá nesse estágio, né? No estágio de mudança, de querer abraçar uma outra oportunidade, ou às vezes mudar de caminho, né? Então, tá traumatizado, como você falou, traumatizado com a arquitetura, tá traumatizado com a sua profissão. Então, como é que a gente se reinventa quando a gente tá nesse estágio de agora eu preciso fazer algo? Sim. Eu acho que a primeira coisa é não lutar contra o seu gut. O que você tá falando? O que tá te falando por dentro? Você tá gritando? Provavelmente é porque é o caminho certo a se tomar. Então, assim, quando eu penso que você tá numa posição de se sentir incomodado, alguma coisa tem que ser feita. E às vezes o caminho que você vai traçar é um caminho que você não quer traçar, mas ele é necessário para você descobrir o caminho certo. Quando eu apliquei para vagas de interiores, eu não queria interiores. Porém, eu apliquei. E aí foi que eu achei a vaga da UIP. Um outro momento que eu posso falar disso é quando eu estava na Perkins. Então, eu comentei que eu estava odiando a arquitetura, né? Então, depois que eu entrei na Perkins, eu passei a amar. Porque a chama que eu tinha da faculdade, ela reacendeu por completo. Porque eu estava ali trabalhando junto com arquitetos, com designers, e o mundo corporativo desse escritório em específico, a cultura do escritório, ela era muito boa. Então, eu tinha acesso a arquitetos que eram incríveis. E eles estavam lá super abertos, super humble. E eu ficava, meu Deus, essa pessoa é incrível e está aqui me ajudando. Então, a gente tinha muitos arquitetos renomeados que iam lá dar palestra. E assim, eu ficava igual uma criança. Eu queria quase chorar. Porque eu ficava, meu Deus, eu amo a arquitetura. O meu amor por arquitetura reacendeu na Perkins. E é interessante que você vê que eu estava trabalhando no time de Brand Environments. Eu não estava no time de arquitetura. Mas eu estava sendo exposta ao time de arquitetura e eu estava trabalhando em projetos de arquitetura junto com eles. Então, esse amor todo, ele veio de volta. Foi aí que eu comecei meu processo de licença. Então, eu nem considerava tirar processo de licença, eu nem pensava nisso quando entrei na Perkins. As oportunidades de lá que foram me guiando a descobrir isso. Então, quando você, né, tá nesse processo de tipo assim, eu não sei o que fazer, eu quero mudar, mas eu tenho medo de ir para algo totalmente diferente. Vai com medo, porque, assim, a gente tem essa ideia fixada na cabeça de que se eu sair de arquitetura e eu for, sei lá, para UX design, ou algo que não tem nada a ver com arquitetura, biologia, você acha que você vai deixar de lado a arquitetura e você vai jogar fora o seu diploma. E aí, às vezes, na verdade, demora alguns anos para você se descobrir e amadurecer como profissional, para você chegar depois no final e dizer, nossa, realmente, a arquitetura agora, minha arquitetura é muito melhor agora do que antes, porque agora eu consigo ver de forma diferente. Eu tenho uma outra visão de arquitetura que as pessoas não têm, por eu ter feito isso daqui, saído da bolha, entende? Então, hoje, quando eu me vejo como designer, e eu me vejo muito mais como designer do que arquiteta, eu me vejo como um profissional que pensa muito fora da caixinha. Eu tenho o meu statement de design muito bem definido agora, por quem eu sou. Então, pela história que eu fiz de sair da bolha de arquitetura, de conseguir ir para outras áreas que eram complementares, e essas áreas moldaram como eu vejo design, como eu vejo arquitetura. Então, quando você pensa, né, em sair, você não está saindo. Você está se descobrindo. E isso é necessário para você virar um profissional, né, melhor, para fazer projetos melhores, né, para fazer bom design. Você precisa passar pelo refinamento de sair da bolha. Eu super aconselho quem quer sair, saia. Porque você vai se descobrir. E às vezes você vai ser muito melhor do que você era antes.
Vai por com ter medo, né? tido a ação. Vai, porque você vai descobrir coisas que outras pessoas não vão ter. Você vai ter, você vai ser único. Por ter saído e voltado depois, ou nunca voltado, ou ficado em outra área, ou ter se descoberto em outra área, tá tudo bem. A sua caminhada aí, né, a sua trajetória não vai ser apagada por causa disso. Ela vai se moldando e você vai construindo quem você é com o tempo. E é assim que funciona o amadurecimento. Eu acho que a gente é profissional em encontrar desculpas, né? Encontrar dificuldades. Nossa cabecinha Sim, funciona muito bem pra isso, né? E sim, eu sou profissional, assim, e assim, vejo muito profissionais, pessoas incríveis, né? Pessoas incríveis deixando de aproveitar essas qualidades com algo que elas são apaixonadas, né? sim, E a gente até falou sobre isso, né? Falou sobre você ficar lutando contra a maré. É, eu sempre falo sobre isso. Quando você está tentando construir uma carreira, né, ou crescer na sua carreira, o ideal é que você não lute contra a maré. O que isso quer dizer? Você sabe que você está no time errado, no lugar errado, na empresa errada, na área errada, mas você continua nadando. Então, habilidades que você poderia melhorar, por você já ser bom naturalmente, você não melhora. Porque você está num lugar que é o oposto do que você entende? E aí, é por isso que quando eu vejo profissionais que têm sucesso, né, em grandes escritórios, ou têm a própria empresa, né, a própria escritório, profissionais do nosso campo de arquitetura e design que têm sucesso, a grande maioria não lutou contra a maré. Eles pegaram o que eles eram bons e eles melhoraram. Isso não quer dizer que vai ser fácil melhorar uma habilidade que você já tem. É difícil melhorar. Requer refinamento, requer tempo. Mas vai te levar muito mais longe do que você ficar lutando contra algo que você não é bom. Tem coisas que você não é naturalmente bom. E tem coisas que é fácil pra você, que é difícil pros outros. Então, é isso que você tem que investir, no que você é bom. O negócio é você conseguir parar e enxergar isso. Porque quando a gente começa a colocar, né, muitas pessoas no mural ali, do Hall da Fama, a gente fica pensando que nós temos que ser iguais àquelas pessoas. Aquelas pessoas tiveram a história delas, você tem a sua história, você tem a sua trajetória. Ela é única. Mas você precisa olhar as suas habilidades, o que você tem de bom, e melhorar isso, em vez de lutar contra isso. É isso. eu adorei isso que você falou. Eu concordo também. Eu acho que é um desafio que todos nós passamos, né? Eu acho que Uhum. quanto mais a gente sabe de si, quanto mais a gente aprende sobre quem a gente é e usa a autenticidade, né? Decide ser autêntico, porque naturalmente a gente vive em sociedade, então a gente quer copiar para ser aceito, né? A gente Sim, faz o sim. que é condicionado, né? A Aham. fazer. E muitas vezes a gente tem que ser essa figura que quebra o ciclo familiar, né? Quebra que rompe barreiras, que viaja, que sai, que cresce, que se Uhum. desenvolve, né? E você Sim. fez isso porque você, né, aquela criança, a Marina criança, não tinha essa perspectiva, né, tão grande, né? Uhum. E a Marina de Sim. hoje, uau! Né? Então, o que foi que te fez sair da zona de conforto, vamos dizer assim? Em algum momento você se viu, eu tô confortável demais, eu preciso fazer algo. Eu acho que quando você começa a ficar estagnado, é hora de mudar. Eu, quando estava na Parkinson Mill, eu estava me sentindo um pouco estagnada. E a gente conversou sobre isso, e pode até ser um tema que a gente pode começar a abordar, que foi a parte de ser empreendedora. Então, existia esse cômodo comigo de eu estou fazendo design, eu estou numa boa empresa, porém eu sinto que eu não estou avançando. E isso aí é muito pessoal, você tem que se analisar, porque para os outros pode parecer que você está super, está numa boa empresa, você está trabalhando, está crescendo, está sendo promovido, mas você tem que se analisar para dizer, eu estou realmente crescendo da forma como eu quero crescer, pessoalmente falando. Então, porque o pessoal influencia muito o profissional. Se você está desequilibrado ali no pessoal, influencia muito como você está trabalhando. Então, eu estava começando a me ver um pouco estagnada ali. E aí eu falei, não, agora é a hora de novo, encarar o desafio de pausar minha carreira, pausar entre aspas, porque eu não acredito em pausa.
Porque uma pessoa que trabalha 24/7 sendo mãe, não é pausa isso. Pausa é você ir para as Bahamas e ficar lá na praia o dia todo. Então, o que eu fiz foi uma mudança de sair do meu ambiente corporativo para empreender. E eu tive que abraçar essa ideia de sair, né, e mudar para eu conseguir avançar como profissional. O que eu avancei. Eu amadureci bastante desde que eu saí da Perkins Will e continuo amadurecendo, né? Mas eu acho que quando você começa a ver que você está drifting, né? Drifting, que é você ficar só ali no mesmo, é hora de você talvez pensar em mudar. E com certeza existe algum incômodo já acontecendo por dentro que tá te falando, muda, faz. Aí tem que ter a coragem de sair e fazer. Você já leu Outwitting the Devil, de Napoleon Hill? Não. Ele fala exatamente esse termo, drifting. Quando você tá drifting, é onde você... Porque drifting seria aquela pessoa que tá não tá muito focada. Né, de todo jeito. E aí, nessa tua jornada aí, né, que você estava falando, eu precisava fazer algo, você fundou o Design Path Academy, que é ensinando arquitetos ou designers a estabelecer o seu caminho também aqui, né? Se estabelecer como designer, como arquiteto. Você poderia falar um pouco sobre como né, o que você tem feito, como que é empreender, especialmente aqui nos Estados Unidos, né? E você está ajudando várias pessoas, milhares de pessoas, a gente tem um grupo ali enorme, né? E você tá sempre lá, naquele grupo falando, Marina, o que eu faço no Brasil? Tô indo para os Estados Unidos, né? Tô indo estudar, o que eu faço, como é que vai ser o caminho aqui, o que eu preciso fazer? E você tá lá. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre o Design Path Academy? Quando eu tava na Perkins, então assim, é interessante a forma como a gente vê as coisas, né? Porque às vezes a gente pensa que, assim, eu tendo a ter bastante cuidado de falar, vou fazer isso pelos próximos 5 anos, 10 anos. Me vejo fazendo isso pelos próximos 10 anos, porque isso aí é perigoso. A gente muda bastante over the years, né? Então, quando eu tava na Perkins, eu tava realizadíssima ali com a minha carreira, com a carreira que eu escolhi, né? Com o time que eu escolhi estar e com a oportunidade que surgiu para mim. Eu sentia aquela gratidão gigantesca de estar, né, numa empresa que, eu analisava os projetos da Perkins Will na época da faculdade. Nunca imaginei na minha vida que iria trabalhar no escritório deles de fato, nos Estados Unidos, então nunca passou pela minha cabeça. Então eu era bem agradecida realmente pela oportunidade. E aí quando eu, né, fui para Perkins ali, eu comecei a ter pessoas que vinham. Então, na Perkins eu pausei o meu trabalho com a Resumapas. E aí eu tinha pessoas que vinham e falavam, Marina, eu quero muito ter consultoria. Você dá consultoria? Você oferece consultorias para entender o mercado? Porque você tá na Perkins e eu queria muito também entrar na Perkins, ou eu queria entender o mercado, enfim. E aí eu comecei a ter uma demanda de pessoas que queriam consultorias. Eu comecei a oferecer nos fins de semana e comecei a dar consultorias. E aí, nas consultorias eu falava sobre o mercado, minha experiência, né, as diferentes áreas, né, interiores, arquitetura, design gráfico, environmental design, environmental graphic design, experiential design. Então eu abrangia ali bastante coisa com os meus clientes, dependendo do perfil deles. E aí, quando eu comecei realmente a DPA, foi quando eu saí da Perkins. Então, na época da Perkins, eu tava nesse drifting. E eu tava assim, existe algo que me incomoda bastante, que eu não consigo desligar o botão, que é empreender. Então, me incomodava. O fato de eu ser super grata por estar lá, mas ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa para algum produto. Eu poderia estar empreendendo, eu quero ter algo, I want to have something on my own. E não existe nada de errado com isso, você querer ter algo seu. Isso é necessário para o mercado. Existem empregados e empregadores. É necessário você ter pessoas que criam coisas, que querem ter algo delas. E aí eu falei, não, eu acho que agora é a hora de sair da Perkins para construir algo. Se eu não sair, eu vou continuar nesse embate de querer ser empreendedora e aí minha performance vai cair, porque eu tô com a minha mente já em outro lugar. Sim. Então, quando a sua mente já tá em outro lugar,
Isso é um grande indicativo de que você deve sair e investir no que tá te ardendo por dentro. Então eu fiz isso, eu saí da Perkins, eu queria ser mãe, eu queria curtir a minha gravidez. E aí, quando eu saí da Perkins, foi por motivos muito pessoais, como vocês podem ver, foi porque eu queria ser mãe, queria empreender, não tinha nada contra o time, eu sempre achei a Perkins incrível, eu tenho um grande respeito por eles, e conheço muita gente do escritório de Atlanta, aí até hoje meu ex-chefe, ele mora 7 minutos daqui de casa, então a gente ainda conversa, eu e ele. Então assim, eu não queimei nenhuma ponte quando eu saí de lá. O que é muito importante você fazer quando você sai de algum lugar, vai pro outro, é muito importante não queimar pontes. Então eu deixei a ponte aberta para Perkins Will. E quando eu saí, eu falei, agora é a hora de eu focar em desenvolver algo. E aí, a minha ideia inicial, na verdade, não era nem a DPA, era só, tipo assim, eu vou fazer consultorias e vou oferecer esses cursos. E eu passei um ano, né, nesse desenvolvimento do site, dos cursos e tudo mais. E aí, durante um ano, quando você empreende, você vai ver que você vai mudar a sua mentalidade e as ideias vão fluir e o produto vai ser mudado. Provavelmente o que você pensa agora não vai ser nada do que você vai criar depois, porque você vai começar a entender o seu público, o seu produto. Então eu fiz isso muito em 2022, 2024, quando eu saí da Perkins. Eu comecei a entender o meu público melhor. E aí foi quando eu realmente vi que, tipo, ok, eu preciso de fato criar isso, porque é isso que eles precisam. Então, eu criei os produtos, né, que é a mentoria, o programa de mentoria, as consultorias e os cursos, pela demanda. Eu não criei nada baseado no que eu achava sobre as pessoas. Porque uma coisa é você achar que as pessoas precisam disso. Outra coisa é as pessoas de fato precisarem. Então, não adianta você investir o seu tempo em querer criar, eu tive uma ideia incrível. Tá, mas ela é validada? Você tem que validar a ideia. Validar a ideia é entender o público, saber o que eles querem. Então eu comecei a ouvir mais o pessoal da consultoria, os meus clientes. O que eles queriam. Então as consultorias falavam, se tivesse um curso que fosse somente sobre a parte de guia de mercado, você compraria esse curso? Compraria? Então tá. E se tivéssemos um curso que fosse focado somente em resumê, você faria esse curso para você mesmo montar seu resumê? Eu faria. Então tá. E curso de portfólio, então, meu Deus do céu. Toda hora tinha alguém falando, e o curso de portfólio vai ter? Então eu comecei a criar os cursos, porque existia demanda para isso. Eu sempre falo, empreender é demanda. Você tem que entender a demanda do mercado. Então eu tinha essa demanda e eu cresci, né, a DPA. E aí, obviamente, como eu tinha experiência já de empreender como web designer durante anos, empreender com a Resumapas, que foi muito maior, eu já tinha acertos e erros que eu sabia o que fazer e o que não fazer. Então hoje eu cresço a DPA de forma mais sustentável do que a Resumapas, porque eu aprendi com os erros da Resumapas, o que fazer e o que não fazer no mundo digital. Então isso me ajuda bastante a crescer de forma mais sustentável, sem desespero, porque eu sei que leva tempo para crescer, ainda mais produto digital. Então eu tô aí taking my time to grow, sem muito desespero, porque eu sei que o que eu tenho hoje é único, é algo que ajuda as pessoas e eu amo ensinar. Então, assim, é algo que eu me realizo demais fazendo, que é ensinar e ajudar as pessoas, assim. Eu realmente me realizo. Meu esposo fala, meu Deus do céu, toda vez que você dá uma consultoria, você pode estar super down, super sad, você fica super happy. Você fica tipo assim, meu Deus, eu ajudei alguém. Então, essa realização é muito importante, você fazer algo que você se sinta realizado. Então, hoje eu penso, né, em voltar já para o mercado de trabalho, porque hoje a Marina, mãe e empreendedora, ela se sente completa. Então eu não sinto mais aquela ânsia de, tipo assim, se eu trabalhar para alguém, eu não vou ter nunca um produto meu. Eu tenho já. E ele tem que agora ser mantido. Então eu tenho muito mais paz de espírito para voltar para o mercado do que eu tinha antes, há 2 anos atrás. Então, ser mãe e empreender me ajudou bastante a amadurecer essas ideias. Inclusive, de ser o exemplo para outras mulheres também, né? Dessas mulheres que passam pela mesma situação e que querem mudar de direção e não sabem o que fazer, né? E Sim. tem muitos passos e dá medo e é justificável esse medo, né? A gente não é desconhecido,
assim, a gente não tem muitas referências, né? Que é uma coisa importante também. Então, acho que você tem sido essa referência, né? Tem sido ali Espero que uma sim. motivação, sim, um objetivo, né? Que é, poxa, também quero poder trabalhar numa empresa como essa, também quero poder mudar de carreira, né? E Uhum. pensando exatamente em pessoas assim, não só na arquitetura ou no design, mas qualquer pessoa assim que queira mudar, né, e ir para uma nova área ou para um novo caminho, talvez até empreender, né? Quais são os passos que você imagina que a pessoa precisa enfrentar necessariamente para chegar até essa consciência de levar isso a uma ação? Passos, olha, eu vou dar um conselho que eu acho que muita gente não vai gostar, que é não largue o seu trabalho totalmente para vou empreender. Eu vou em um mês conseguir vender bastante, eu vou empreender porque é o que eu quero fazer. Eu acho que eu escutei esse conselho, eu não ouvi esse conselho, né, porque eu saí da Procter Gamble, porém, eu tinha subsídio, a.k.a. meu esposo financeiro, para conseguir sair e ficar bem durante o tempo. Então, assim, se você quer empreender, né, se você quer sair, quer mudar, faça isso aos poucos. Começa pesquisando, começa entendendo o público, começa entendendo o que você quer fazer, como você quer fazer isso. Então, eu acho que existe esse erro de pensar que eu vou largar tudo e eu vou realmente mergulhar com tudo e vou empreender. Isso é um erro grande de você se arriscar, porque você se frustra, na verdade. Porque você está esperando algo muito grande e, na maioria das vezes, empreender de forma sustentável leva tempo. Não é algo que você faz da noite pro dia. Então você tem que ter essa maturidade de saber que vai levar tempo para você crescer algo de forma sustentável. Sustentável. Você pode crescer algo em 2 anos e, tipo assim, pronto, fiz um boom, viralizei. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, sendo bem honesta, eu não faria isso. Eu ficaria um tempo ali, faria os dois um pouquinho, até você estar numa situação de tipo assim, não, agora é hora de sair e eu quero realmente focar somente nisso, em empreender. Eu acho que o segundo erro de você, né, arriscar é você sair e você não estar muito bem preparado para os desafios que isso vai trazer. Então, quando você está normalmente na zona de conforto e você quer sair e você sai, você já tem que abraçar o desconforto. Porque vai gerar desconforto, vão ter coisas que você vai ter que aprender, habilidades que você vai ter que desenvolver, que você não tinha antes. Porque você estava na zona de conforto. Então, a zona de desconforto, ela te cresce bastante, mas ela exige dedicação e exige mentalidade para você não abandonar o navio quando ficar a maré forte. Então, isso é importante também manter em mente de não se desviar do caminho. E eu acho que. Pode falar, você quer falar? Tem uma forma da gente saber que tá no caminho certo? Olha, eu acho que a vida mesmo, eu falo Deus, mas a vida vai te dar alguns clues aí, vai te dar alguns sintomas, tipo assim, nossa, realmente sinais que tá dando certo, que eu tô no caminho certo. E às vezes você pensa que não tá, mas tá. Depois de um tempo você percebe, entendeu? É igual ir pra academia, você pensa que está tipo assim, nossa, a academia, nada tá mudando na minha vida. Caramba, nossa, cansativo, saco, cara, ter que ir pra academia. Mas aí um dia você pega, consegue levantar um negócio que era pesado. Caraca, tô conseguindo levantar. Nossa, estou com músculo. Então você percebe ali que aquele momento de realization, de tipo, nossa, eu tô realmente, eu tô avançando. E isso também se traduz bastante quando você está trabalhando em um ambiente corporativo, você pensa que você não está avançando também. Aí você vê pessoas que estão sendo promovidas e você não está. E você pensa que você não está avançando. Até você chegar no momento, e às vezes nunca chega, mas às vezes chega, de você dizer, não, na verdade, eu tô avançando. E eu passei por isso, eu vou só conectar aqui porque senão vai descarregar. Eu passei por isso muito com a Procter Gamble, porque quando eu tava lá, eu pensava que no time de Brand Environments que eu não tava aprendendo nada. Porque assim, eu ficava, gente, meu chefe, assim, eu nunca vou chegar aos pés dele, porque o cara consegue desenhar, ele é ilustrador, ele consegue desenhar em segundos um conceito incrível, tipo, a mente dele eu nunca vou chegar perto. E eu só vejo o quanto que eu cresci como designer e arquiteta, eu só vejo isso hoje. Depois de 2 anos que eu saí de lá. Hoje, eu vejo porque quando eu penso em design e arquitetura, eu não consigo mais desconectar storytelling de projeto.
experiência de usuário. Então, hoje eu vejo que me moldou a minha mentalidade, o que é difícil, né? O mais difícil é você mudar a mentalidade. Hoje a minha mentalidade é, caramba, eu não consigo mais ver a arquitetura como eu via antes. Graças a Deus por isso. Hoje eu vejo ela de forma completamente diferente. Eu tenho uma visão muito diferente de arquitetura do que é arquitetura, pela experiência que eu tive lá. Mas naquela época eu não via isso. Eu não conseguia enxergar esse desenvolvimento de mentalidade. Hoje eu vejo. É impressionante, né? É como se você fosse uma outra pessoa, mais forte, mais inteligente, mais esperta, Sim, né? exato. Mais Exato. incrível. E eu sei que você passou pela maternidade, né? E eu sei Sim. que isso trouxe mudanças, né? Teve algum momento em que você precisou se reconstruir após isso? Qual foi a maior dificuldade, o maior challenge que você enfrentou? Como é que você superou isso? Nossa, maternidade. Eu realmente pensei que a minha vida tinha encerrado, assim, tipo, minha carreira foi com Deus. Isso daqui, assim, as pessoas pensam que ser mãe é difícil, mas quando você vive, o trabalho é tão time demanding and consuming. E eu acho que eu não percebia isso. Eu acho que você não percebe até você ser mãe. Então, eu sabia que ia dar trabalho. Mas, assim, nesse nível, eu não pensei que fosse. Por exemplo, até hoje a Helena tem 1 ano e 2 meses. Até hoje ela acorda 2 vezes de madrugada. Então faz 1 ano e 2 meses que eu durmo assim, 3 horas, 2 horas, 2 horas. Isso me afetou Marina, bastante. tem um vídeo aqui nesse canal que foi com a pessoa que criou o Bebê Zen. Eu esqueci o nome dela agora, mas dá uma olhada nesse vídeo porque ela fala como fazer a Preciso. criança dormir. E eu sei que é um desafio. Eu tenho conversado nessa idade da gente, né? Tem muita mãe. Eu tenho muitas amigas que são mães e assim é bem difícil. Faz isso, mas continua essa resposta que eu tô amando. Eu pensei que fosse parar, assim, com os 8 meses, mas pelo que eu já ouvi, se você amamenta, é bem difícil você não acordar. Então, eu tô aí na época ainda de amamentar. Esse era um objetivo que eu sempre tive, de amamentar 2 anos. Então, estou escolhendo essas batalhas, né? Eu estou escolhendo a batalha de amamentar. Então, ela acorda bastante. Mas eu vou ver esse vídeo aí pra ver se me ajuda de alguma forma. Mas eu fiz cursos de sono, me especializei em sono pra entender como que eu poderia mudar isso, mas até agora nada. Mas eu diria que, assim, essa altura do campeonato, o meu corpo se adaptou a acordar. Mas eu falo pro meu esposo que eu sonho no dia de dormir 8 horas, porque faz 1 ano e 2 meses. Mas o primeiro desafio foi entender que maternidade, eu vejo, né, a maternidade, assim, antes eu via como algo limitante. Eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir exercer a Marina que eu sou, né, se eu for ser mãe. Ou eu sou mãe e trabalho part-time e tenho meu negócio, ou eu não sou mãe e cresço no mundo corporativo. Eu tinha muito essa mentalidade de que seria impossível crescer em mundo corporativo se eu fosse mãe. E hoje eu vejo que eu estava errada sobre isso. Eu conheço mulheres americanas que são presidentes, são principals, que construíram a carreira de design, de arquitetura e que são mães. Então, a maternidade, assim, ela veio para quebrar muitos estigmas que eu tinha sobre como eu posso crescer na minha carreira. E eu vejo hoje, eu não vejo a Helena como um peso, eu vejo que ela é justamente o gás que eu preciso para conseguir crescer na minha carreira como profissional. Sem ela, eu teria um grande vazio. Ela preencheu esse vazio. A gente costuma falar que né, você tem a filha ou o filho ele vem para te curar como mãe. A mãe, ser mãe traz cura. Então, eu senti muito isso com a Helena, que ela veio para preencher esse espaço vazio que eu tinha de ser mãe, de cuidar de alguém, e assim, ela é tão surreal falar de maternidade, porque, né, eu vejo ela quase como uma extensão do meu corpo, de tipo assim, cara, ela veio dentro de mim, ela é um ser humano que eu gerei. É tão profundo e tão intenso, que eu fico, meu Deus, que dádiva, que incrível. Eu sou mais feliz com ela.
Então, essa felicidade de ser mãe se traduz nas outras áreas. Então, com a minha questão profissional, eu vejo na minha carreira, eu tenho hoje muito mais esperança para minha carreira, porque eu tenho ela, sabe? Eu tenho uma filha, cara, que incrível. Eu tenho alguém que eu amo de forma profunda e eu faço tudo por ela. E essa felicidade, esse contentment, né, esse fulfillment que ela me traz, se traduz na minha carreira. Então, hoje eu vejo a minha carreira, né? Eu sou muito grata por tudo que eu passei e de vir de design gráfico, de passar pela SCAD, de ter experiência incrível na SCAD, de passar por pequenos escritórios, grandes firmas, de trabalhar com diferentes áreas, né? Agora eu estou no processo de licença de arquitetura, também de interiores. Então, tudo isso junto, né? É a minha trajetória até agora. Mas ser mãe tá aumentando tudo isso, tá highlighting everything. Por eu ser mãe, não sei explicar, não sei se ficou claro, mas eu me sinto bem realizada, assim, de ser mãe e empreender e, enfim, estar no mercado. Eu não vejo jamais ela como limitante. Ficou sim, ficou. Eu vejo muito isso na Carla, né? A Carla é a minha co-host, ela não tá aqui hoje, mas parece assim que ela ficou ainda. Eu vi aquela mulher incrível, né? E aí parece que ficou ainda mais, né? Agora não é suficiente, agora vamos fazer um doutorado. Sabe? Próximo desafio. Qual é o próximo desafio? E eu vejo isso muito nas mães, nas mulheres, eu vejo isso demais. Agora eu imagino que para manter tudo isso e para ter tempo de fazer tudo, você tem que ter uma rotina, assim, eu não sei se rigorosa, né? Eu tenho um jeito, Marina, de ser um pouco mais assim, com flow. Eu não gosto muito sabe, de ter aquela rotina assim, eu gosto de fazer o que eu tô com vontade, mas eu sei que é importante, né? Então eu tento me organizar de uma forma que eu não sinta aquela pressão. E como é que você consegue? Como é que você organiza, sistematiza, né, essa sua rotina para dar conta de tanta coisa? Na verdade, normalmente eu não dou conta, de sendo bem sincera. Eu faço o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. Hoje eu vejo que, tipo assim, eu tinha. É porque você nunca vai dar valor ao tempo tanto quanto você daria quando você se torna mãe. Quando você vira mãe, você vê que você tinha bastante tempo, na verdade. Então, uma coisa que eu vi bastante tempo, que eu tinha bastante tempo, era de estudar para as provas da licença, e hoje eu não tenho. E não só o estudo, né? Conseguir parar. E a minha cabeça, faz 1 ano e meio que eu não durmo direito. Então, assim, a minha memória já tá afetadíssima aí. E eu acho que nesse último ano, né, uma das coisas que eu tenho tido bastante struggle e que eu tenho trabalhado bastante em mim é de não me frustrar. A frustração, ela é um grande limitante. Então, não me frustrar por exemplo, não conseguir trabalhar 4 horas por dia, 6 horas, 8 horas por dia. Eu quero trabalhar, mas eu tenho um embate de tipo, eu quero trabalhar e eu quero estar com a Helena. Eu fiz a escolha de não colocar ela no daycare. Eu escolhi isso. A minha mentalidade como mãe sempre me falou, meu gut sempre me falou, não coloca ela no daycare, eu quero ficar com ela. Eu escolhi isso. Escolhas, elas têm consequências e têm sacrifícios a serem feitos. Então, hoje, o sacrifício que eu tenho é eu queria estar lançando, por exemplo, mais cursos no DPA. E eu não tô. Porque eu não tenho ainda tempo de me dedicar o suficiente num full-time job. Mas eu acredito firmemente que frustrações, você tem que lidar com elas, você tem que abraçar, né, o copo ali, o copo e a água, e você tem que entender que tudo na vida é fase. Tudo. Tudo na vida é fase. Então, quanto mais você abraça a fase que você tá, melhor. Para você não se frustrar depois com o que você não viveu naquela fase. Então, eu não quero me frustrar daqui a 5 anos e dizer, coloquei ela no daycare, eu avancei na minha carreira, mas será que foi a melhor escolha? Eu não sei. Entende? Eu não quero lidar com isso. Então, eu escolhi sacrificar as minhas horas de trabalho para ficar com ela. Agora, eu estou no momento de transição. Então, eu estou no momento de transição, eu vou ter uma pessoa para me ajudar com ela. Ela depois vai começar a ir para a escolinha. Então, assim, é tudo transicional. E aí, talvez seja a hora de realmente voltar pro mercado. Mas você vê que nada dura para sempre. E quanto mais você luta contra a maré, pior fica. Aí você se frustra, entendeu? Muito rápido. Então, o que eu faço hoje, eu escolho muito bem. A minha rotina é escolher muito bem o que eu faço com o meu tempo. E priorizar esse tempo. Então, se eu sento no computador para trabalhar, eu fecho tudo quanto é rede social, eu não
não me distrai. Porque eu tenho 1h30 para trabalhar ali quando ela tá dormindo, e é muito precioso, cada minuto conta. Então você aprende a dar mais valor ao tempo quando você é mãe. Quando ela vai dormir, eu tenho mais tempo de noite né, eu tenho escolha, eu posso assistir TV, ficar deitada, ou eu posso trabalhar em alguma coisa da DPA. Então assim, eu fico, tipo, como é que eu posso fazer o melhor que eu posso, mas também sem sacrificar a minha saúde, porque eu tenho que estar bem para cuidar dela. E eu sempre lembro, foi uma escolha minha fazer isso, e eu tô amando ficar com ela. Só que existe um lado de sacrifício, de abrir mão das horas de trabalho, que, obviamente, eu iria amar cuidar dela 8 horas por dia e trabalhar 8 horas por dia, mas não temos condições, né? Somos 24 horas aí durante o dia. Então, eu acho que é não se frustrar e ter uma rotina que você sabe que você vai lidar bem com ela, e colocar expectativas realistas. Eu acho que o pessoal coloca expectativas muito surreais com ser mãe, ou trabalhar, ou crescer na carreira, né? É bom você ter expectativas que são realistas com a sua realidade, que a sua realidade é única, né? Ninguém tem realidade igual a do outro. Então, isso é importante para não se frustrar. Sim, o que fica pra mim muito é essa questão da resiliência, né? Parece um pouco estoico até, né? No sentido de isso é o que tem pra agora e é o que eu tô abraçando. É o que tem pra agora, e essa força de tipo, eu vou lidar com o que tá aparecendo agora, eu vou lidar com a maternidade, eu vou lidar com querer crescer no mercado, eu vou lidar com os nãos que eu recebi até chegar no sim da Perkins, eu imagino, né? E que foi a tua porta de entrada pra muita coisa. Então, eu imagino que até começarem os sims, tiveram muitos nãos, né? Então, sim, muitos. O que fica pra mim. Imagino. Eu acho que pro meu primeiro emprego, Marina, inclusive que eu fiz com você, né, a consultoria, pro meu primeiro emprego eu demorei muito, mas eu demorei, eu acho que eu apliquei para uns 1.000 empregos, uns 1.300, sem saber o que tava fazendo, né? A gente vai aprendendo com o tempo, mas sem saber o que queria, sem saber o que tava fazendo, né? Então leva tempo realmente. Eu acho que vou levar várias lições dessa conversa com você, né? Queria muito saber se você tem algum livro que você gosta, que você sugere que as pessoas leiam, né? Levando em consideração toda essa conversa que a gente teve, maravilhosa, sobre acreditar em si, né? Não ter não se pensar em si como aquele vira-lata que não vou conseguir, não. Não é o brasileiro vira-lata. Eu tenho valor, minhas experiências são valiosas, né? Eu posso conseguir os sims. Eu não imagino, não sei qual é o caminho, né, que a vida vai me levar. No entanto, estou aberta para me render, né, essas oportunidades que virão. Então, você tem algum livro, né, que fala exatamente sobre isso, e que foi o seu guia de inspiração que você sugere que outras pessoas leiam? Tem 2 livros, eu diria que um é técnico e outro é para você se inspirar. Tem um livro que eu gosto bastante, que é Still Like an Artist. Ele é muito bom para quem tá tentando se descobrir no que fazer e como fazer. Acho que às vezes a gente fica saturado do que tem no mercado, parece que tudo já existe. E eu acho que esse livro, não só para arte, mas também para arquitetura, de como fazer arquitetura, de como fazer design, ele é um livro bem pequeno, ele é bem fininho, e ele é muito gostoso de você ler. Você se diverte lendo ele. Eu aconselho para quem tá querendo se descobrir, esse é um bom livro. Querendo começar um novo empreendimento, leia esse livro, é muito importante ler ele. Um outro, acho que é mais técnico, eu tenho lido ele bastante, estou fazendo agora a primeira prova da licença de arquitetura, é o Architect's Handbook of Professional Practice. Ele também é muito bom, ele é considerado a bíblia, né, dos arquitetos daqui, e ele aborda muita coisa, não só para o teste de arquitetura, né, para a licença de arquitetura, mas também para a prática da profissão aqui, para você entender como funcionam as coisas da prática da profissão. Então eu aconselho você comprar esse livro. Eu acho que vale a pena comprar ele, porque você vai consultar ele várias vezes. Ele é um livro muito bom para a prova de PCM também, para você ter aí para a vida de arquiteto aqui. Acho que ele é bom. Teve alguma coisa assim que eu não perguntei, mas que você acha que é importante que as pessoas saiam desse episódio sabendo? Eu acho que a parte da licença, não sou licenciada ainda, estou no processo.
tanto de arquitetura quanto interiores. Esse é um tópico que sempre vai lá no grupo, né? O pessoal também está no processo. Eu acho que a licença intimida muitas pessoas a praticar a arquitetura aqui. E, de novo, é aquela ideia de que existe somente um caminho, que é tirar a licença. E por isso que eu sempre aconselho você, quando você tirar a licença, quando você se vê fazendo arquitetura de fato, ou fazendo interiores, né? Se for a NCDQ. Porque você, e leva tempo você chegar nesse ponto de você dizer, é isso que eu quero pra minha vida. Por exemplo, quando eu entrei na Perkins, eu não queria arquitetura. E foi a minha experiência lá que abriu os meus olhos para querer realmente fazer arquitetura aqui. Então, eu sei, eu já posso falar nesse vídeo pro futuro que eu vou ter uma carreira também como arquiteta, porque hoje eu sinto que esse é o caminho. Mas antes eu não sentia. Então, leva tempo para você abraçar a ideia de tirar a licença e você saber que é isso que você quer. Então, assim, o meu ex-chefe, né, de BI, ele nunca tirou a licença dele. Ele tem 25 anos de experiência, quase 28. Ele é super respeitado, mas ele nunca tirou, porque ele viu que para ele não faria sentido tirar a licença, mas para muita gente faz, e eu acho que a licença você tem que tirar quando você decidir que realmente é o caminho certo a fazer. E existe um processo, né? As provas e as horas de experiência, eu já tive as horas feitas e eu tô agora no processo das provas, que leva tempo. E eu acho que também não se frustrar de novo com a sua situação atual. Eu vou ter uma longa trajetória para contar sobre as minhas provas e tirar a licença, porque eu tô pausando agora por causa da Helena. E eu tô em paz com isso. Eu não estou, gente, struggling. Meu Deus, não fiz uma prova hoje. Eu tô em paz com isso, porque eu sei que tem um tempo para todas as coisas. E eu vou ter o tempo de voltar a dormir e conseguir fazer as provas, e passar nas provas. Então, esse momento vai chegar. E eu acho também a mesma coisa para interiores, né? Quem quer tirar a licença de interiores? Eu fiz o mestrado, então eu já fiz a parte de educação. Existem formas de você validar sua educação do Brasil também. E, né, eu já tenho experiência com interiores também, já fiz as horas todas, o que me ajuda bastante. Então, você também vai ter aí uma trajetória de ter que fazer as horas também, fazer as provas. Então, é entender momentos da vida e não se comparar. Eu acho que o mais importante, eu diria, dessa conversa é você procurar ouvir diferentes perspectivas de diferentes pessoas, para entender a história delas, entender que cada história é única e a sua história é única. Você tem a sua própria história, a sua própria trajetória, tanto pessoal como profissional, e assim, né, essas duas andam muito juntas. Então, muitas coisas influenciam quem você se torna, quem você é. Você está produzindo uma história que é única, que ninguém mais vai ter. Então, é bom a gente se inspirar nas pessoas, mas entendendo que o jogo de comparação, ele é perigoso demais, porque você começa a pensar que você não está evoluindo, ou você não vai conseguir, por exemplo, se você não for licenciado, ou se você não trabalhar em uma grande firma, na Gensler, que eu queria tanto a Gensler, né? Eu pensava que eu não ia ser ninguém se eu estivesse lá, até receber uma oferta, falei, nossa, meu Deus, vou dizer não para uma oferta para Gensler, mas falei não. Então, não se comparar e abraçar cada momento, cada fase da vida, porque tudo isso colabora aí pro seu crescimento profissional e pessoal também. Eu acho que para mim fica muito essa coisa de confiar na sua própria trajetória, que é diferente de todo mundo. Uhum. Mas é especial. Sim. Sempre vai ser especial, porque é único, né? Uhum, exato. E, bem, a gente faz uma última perguntinha, que é: se a tua vida fosse um projeto, qual seria o nome desse projeto? Nossa, um nome. Difícil pensar em um único nome, porque eu sou tão multidisciplinar. Eu diria uma palavra só. Uma palavra-chave, que seria movimento e ação. 2 palavras, né? Diria que movimento, porque eu me vejo em constante evolução e eu não luto contra essa evolução, eu deixo ela acontecer. Eu não me importo tanto com as críticas, porque as pessoas, na verdade, criticam porque elas estão se comparando, a história delas com a sua. Então, elas têm a forma de pensar porque vem de todo o background aí da vida delas. Então, eu tento não me importar tanto com o que as pessoas vão pensar,
sobre as ações que eu faço, porque eu sei que eu tenho a minha história. Então, movimento e ação. A ação é porque exige de mim uma ação, de não me limitar. Então, eu tento focar em fazer. Quando eu tenho alguma ideia, né, ou algum projeto, eu tento não postergar ele. Porque quanto mais eu postergo, mais pensamentos aleatórios vêm para me desviar daquele caminho. Quando, na verdade, o meu gut já me falou, esse é o caminho. Então, eu tendo a agir rápido. Minha irmã falava isso comigo, que ela falava, meu Deus do céu. A Marina, tipo assim, trabalhar com ela na Resumapas, tipo, a Luana, minha irmã tinha ideia, falava, vamos executar, é hoje, já vou fazer aqui no site, já vou mudar, já vou fazer. Então ela tinha uma ideia de produto, vou fazer já, vamos já diagramar esse livro, vamos fazer acontecer. Então eu sou muito assim, de movimento e ação, eu gosto de estar em movimento e também de fazer acontecer as coisas. Acho que esses dois aí. Quanta inspiração. Marina, muito obrigada por esse papo, né? Por esse bate-papo, por essa conversa maravilhosa. Eu tô extraindo daqui várias lições, né? Assim como você, eu acredito também que a gente tem que seguir nosso instinto. Você falou gut, né? Eu instinto, aham. Tem gente que chama de instinto, né? E eu sinto também isso. Eu sinto que a gente tem que seguir o nosso coração, né? Não ficar muito aqui nessa coisa, mas eu não tenho o que precisa, mas eu não tenho todas as ferramentas, né? E a gente acaba vendo muito obstáculo, em vez de focar naquilo que dá para se fazer, né? Então você, para mim, você é uma high achiever, você é um exemplo de seguir o flow, né, de se entregar para as oportunidades, se entregar a crescimento, né? Então eu espero muito que quem assistiu até aqui se sinta inspirado por você, né? Eu tenho certeza que vai ser. Agradeço muito por esse tempo, né, onde aprendi tanto com você. Prazer foi meu. Isso, a gente fica por aqui. A gente vai deixar as redes sociais da Marina aqui para quem quer seguir. Ela tem um Instagram muito bacana, onde ela tá falando, né, sobre a trajetória dela e ensinando, às vezes, muito, né, tem a parte educacional dela também. Tem o YouTube também. E então, assim, as redes sociais dela vão estar aqui embaixo. Quem não segue ainda, é de graça. Por favor, só clique, só se inscreve. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Maravilha! Tchau, pessoal!